O meu orgulho me tirou do jardim. Tua vontade se eu vender tudo em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, ser achado dele. Ser achado dele. Meu amado é o mais belo, minha alegria. Exalte ao Senhor, queridos, exalte. Amado é o mais belo, que você colocasse as mãos no seu coração e fizesse um compromisso com o Senhor de ser melhor nessa noite. Diga ao Senhor que você quer ser melhor nessa noite. Diga ao Senhor que você quer ser regenerado de fato nessa noite. Diga que você quer abandonar tudo o que passou, as velhas práticas, as coisas mundanas, aquilo que está impedindo você alcançar os resultados que Deus tem para você. Diga ao Senhor que você está disposto a ser mais prudente nessa noite. Diga ao Senhor que você está disposto a ser mais diligente nessa noite, a agir quando necessário, a não esperar mais que as coisas aconteçam de qualquer forma, as atitudes que têm que ser tomadas e você tomar as atitudes certas. Exalte a Ele nessa noite, peça perdão a Ele nessa noite pelas suas falhas, pelas suas transgressões. Diga a Ele que não vai acontecer mais em nome de Jesus, de coração. Meu amado, diga: meu amado é o mais belo.
para o Senhor, declare isso. Meu amado é o mais belo em milhares e milhares. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Amém? Eu vou ficar aqui embaixo, tá? Eu gosto de ficar perto das pessoas. Minha esposa fala que eu converso demais próximo das pessoas, mas eu não consigo falar de distante. Eu acho que é muito importante a gente falar olhando o olho no olho das pessoas. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, ser convidado por vocês para trazer e compartilhar da palavra do Senhor. Pastor Emar é um homem que sempre trouxe bons resultados na minha vida. E eu queria, antes de tudo, compartilhar isso, porque a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Pastor Magno foi meu primeiro pastor, foi ele que me batizou. Há quantos anos atrás, pastor? 15 anos atrás, mais ou menos. Há uns 15 anos atrás. Depois a gente andou um pouco afastados, perdemos um pouco o contato. Eu cresci, eu tinha poucos anos, tá? Tinha uns 15 anos, uns 14 anos. E de uns 3 anos para cá, o Senhor nos reaproximou de novo. E tudo que Deus faz tem um propósito divino. Tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito divino, nada é em vão. Nada que o Senhor faz, se o Senhor traz ou afasta pessoas da tua vida, nada é em vão. O Senhor, Ele tem um propósito, um fim determinado para as nossas vidas, mas para isso vai passar e vai sair pessoas das nossas vidas. Mas é preciso que nós entendamos também que isso tem que acontecer, que o processo na nossa vida tem que acontecer. E todas as vezes que eu me lembro que eu voltei para caminhar com o Senhor, porque eu passei um tempo afastado, passei uns 10 anos mais ou menos afastado depois que eu me batizei. E depois que eu me reconciliei com o Senhor começou a traçar um caminho na minha vida. Um caminho pastoral, um ministério, cuidar de gente, cuidar de pessoas. E quando Deus começou a mostrar isso na minha vida, quem Deus traz de volta para estar junto de mim, para me orientar? Pastor Emag. Então, tudo que Deus faz tem uma razão, queridos. Tudo que Deus faz nas nossas vidas tem um sentido. A gente acha que Deus não está vendo nada, que Deus não está fazendo nada. Olha, 10 anos depois, eu estou de volta com uma pessoa que eu o considero como alguém instruído para caminhar comigo. E para me orientar, e para me dar uma direção da parte de Deus. Quantas conversas nós já temos depois disso, hein, pastor? Quantas orientações, quantos conselhos. E aí é que está, um homem, né? Quantos homens tem aqui? Mas um homem, ele precisa entender que ele também precisa de conselhos. Por mais formado que você se ache, por mais autônomo que você se ache, ou por mais conhecedor daquilo que você faz ou deixa de fazer, você precisa entender que você precisa de alguém para estar te orientando. Você precisa de alguém para te ajudar nos dias difíceis. Você precisa de alguém para ouvir as tuas lamentações. Você precisa de alguém da parte de Deus para te orientar, te dar uma instrução da parte de Deus. Mas é preciso se colocar neste lugar. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos que está no livro de 1 Samuel, capítulo 18. Versículo 20.
eu queria, na verdade, que você voltasse um pouco aí no capítulo 18. E a gente vai saltar um pouco os versículos para que eu possa demonstrar a vocês aquilo que eu quero falar, que o Espírito colocou em meu coração, amém? Então a gente vai ler o capítulo 18, versículo 5, amém? Capítulo 18, versículo 5, que diz assim: E saía Davi aonde quer que Saul enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Eu queria que você pulasse para o versículo 14, que diz assim: Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Eu queria que você pulasse agora para o versículo 30, que diz assim: E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado. Amém? Um dia desses eu estava fazendo uma reflexão, e fui convidado, inclusive, para pregar numa igreja. E a palavra que Deus me deu foi a palavra de Nicodemos. Está lá em João 3. E que Nicodemos chega para Jesus e diz assim: Mestre, o que eu faço? O que tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Mas antes ele chega para Jesus e reconhece Jesus: Olha, tu és o mestre. Porque para fazer as coisas que tu faz, se não for da parte de Deus, não tem como ser realizados. E Jesus chega para Nicodemos e diz assim: Olha, Nicodemos, tu tem que nascer de novo, tem que deixar tudo, voltar para a natureza, tirar toda a natureza antiga e nascer de novo como uma nova criatura, um novo homem. Mas Nicodemos não entende e pergunta: Senhor, como pode um homem já adulto, um homem velho, nascer de novo, voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus chega para ele e diz: Olha, acho que tu não está entendendo o que eu quero falar contigo. Você não está compreendendo o que eu quero te dizer. Mas a verdade, Nicodemos, não é que ele não compreendia as palavras de Jesus, era que ele não estava conectado com o Espírito, assim como Jesus estava. Tudo que Nicodemos fazia ou falava era com base no seu próprio conhecimento. Era com base na própria letra fria da lei. E assim também somos nos dias de hoje. Às vezes a gente vem na igreja, como é uma noite como essa, e a gente espera que o pastor abra nossa mente ou nosso coração e implante a palavra dentro de nós. Mas se eu não vier disposto a querer uma transformação de vida, a querer algo novo da parte de Deus, se eu não estiver disposto a abrir o meu coração, por mais que doa a palavra e receber a palavra de Deus, não surte efeito nenhum nas nossas vidas. Mas aí o Espírito me fez refletir sobre aquela palavra, e eu fiquei dias refletindo sobre aquela palavra, e fiquei pensando o seguinte: o que faz a gente entender, olhar para alguém na rua ou em qualquer lugar, e entender que aquela pessoa é uma nova criatura? O que pode me dizer? Oi? O brilho? Que mais? A maneira de falar. Maneira de falar. Mas como é que a gente identifica alguém, ou passando na rua, ou convivendo com ela, que diz assim: essa pessoa aí nasceu de novo? O que nos faz entender isso? O Espírito testifica também. Mas o que o Espírito estava querendo me dizer naquela palavra é o seguinte: nós, todos os dias, nós viemos à casa do Senhor, nós andamos com as pessoas, nós pregamos às pessoas que Deus tem que fazer, ou que Deus vai mudar na sua vida, Deus vai transformar a sua vida.
E a gente começa a implantar nas pessoas uma forma plantada que está na nossa mente ou no nosso coração de como aquela pessoa tem que ser para que considerarmos ela uma pessoa regenerada. Uma pessoa transformada. Porque o que define uma pessoa ser nascida de novo, ou o que define uma pessoa ser transformada de fato, não é as suas vestes, não é o seu tão somente modo de falar, mas é aqui de dentro, ó. É deixar a velha criatura e se tornar uma nova criatura. Só que isso não acontece da noite para o dia. Isso não é da noite para o dia. Fulano chega e amanhã fulano é uma nova criatura. É assim que funciona? Não é. Fulano tem que passar por um processo de regeneração. Fulano tem que passar por um processo de transformação. Um processo que é abandonar as velhas práticas todos os dias. Não é o pastor que vai te dizer como você tem que andar ou o que você tem que falar para ser uma nova criatura. Não é o pastor que vai dizer, olha, esse é o perfil de uma pessoa regenerada. Não. É você todos os dias entender que o passado não te pertence mais e que você precisa ser alguém novo. Você precisa entender que todos os dias vai ser necessário você morrer para o mundo e nascer de novo, como foi o caso de Nicodemos. Nicodemos já era um homem instruído, um homem com a mente formada, um homem com toda a instrução, inclusive da própria lei. Mas Jesus chega para ele e diz, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Olha que interessante. Como pode alguém nascer de novo já sendo velho? E a gente às vezes quer transformar as pessoas, às vezes a gente quer fazer com que as pessoas mudem da noite para o dia. Não vai ser assim. Você sabe por que não vai? Porque até a psicologia já faz isso com as pessoas. A psicologia, a psiquiatria já faz isso com as pessoas. Pega um caráter lá, uma pessoa com um caráter totalmente inaceitável e começa a fazer um tratamento com ela e de repente ela está uma nova pessoa, ela está uma pessoa com um comportamento agradável, que todos conseguem conviver. Só que Jesus é diferente, irmãos. Com Jesus não é só um caráter aceitável. Com Jesus é nascer de novo. Com Jesus é viver uma nova vida. É tudo que vivia, não vive mais e começa a demonstrar às pessoas que eu sou uma nova criatura. As pessoas precisam ver os milagres em minha vida, porque uma pessoa regenerada produz milagres. Uma pessoa transformada, ela não vive só um comportamento agradável de um olhar, não. Ali vai um crente, ele não xinga, ele não fala mal de ninguém. Se bem que tem muito crente que faz, né? E que crente é esse? Precisa nascer de novo, de fato e de verdade, como diz a palavra de Deus. Precisa mostrar que com ele tem a salvação que vai entregar a outras pessoas. Precisa mostrar que com ele tem um socorro divino. Quantas pessoas já chegou para ti para te procurar um socorro divino? Se não aconteceu, precisa acontecer. Porque Deus, ele não quer usar quem está lá no mundo. A gente tem um hábito ruim, inclusive, de dizer que Deus usa quem ele quer e faz com que pode ser um mendigo. Nós, servos do Senhor, separados, como foi dito aqui, uma nação separada, pessoas separadas, e nós vamos ficar aceitando mendigos sendo usados ao invés de nós? Nós vamos aceitar pessoas alcoólatras, sei lá o quê, sendo usadas pelo Senhor, ao invés de nós? Esse papel é nosso, irmãos.
O papel de transparecer uma regeneração, o papel de mostrar o milagre acontecer é nosso. Cadê as curas que não acontecem mais no meio da igreja? Cadê as profecias verdadeiras que não acontecem mais no meio da igreja? Tem algo acontecendo que precisamos rever. Tem algo acontecendo que precisamos abrir os nossos olhos para enxergar e entender. Não, peraí, será que eu estou vivendo uma vida realmente transformada, de fato, de verdade? Será que dentro de mim eu tenho uma regeneração de fato? Ou eu estou buscando todos os dias uma regeneração para que os outros olhem e digam assim, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus? É necessário querer de fato ser regenerado. Mas, voltando à palavra de Davi, uma pessoa regenerada, o Espírito estava falando comigo, quando o irmão mandou a mensagem para mim, me chamou para pregar, eu estava meditando inclusive nessa palavra há alguns dias, e o Espírito falou comigo sobre 2 pilares que nós devemos erguer na nossa vida. 2 pilares importantíssimos que precisamos erguer na nossa vida, para que sejamos pessoas regeneradas. O primeiro deles é a prudência. Olhamos para o exemplo de Davi. Davi, um homem escolhido por Deus, separado por Deus para viver um reinado, mas tinham diversas pessoas, ou melhor, tinha um homem que se levantou contra Davi para lutar contra Davi. E todas as vezes que nós lemos ali no mínimo 3 situações que aconteceram com Davi, e que todas delas, Saul queria matar Davi inclusive, e a atitude de Davi era simplesmente agir prudentemente. Olha que interessante. Porque às vezes a gente está diante de uma adversidade, às vezes a gente está diante de uma situação e a gente sai tropeçando as coisas para que tudo aconteça a nosso favor. Mas é necessário entender que é preciso, antes de agir, observar. Antes de falar, eu tenho que entender, será que isso que eu vou falar é prudente? Será que isso que eu vou falar cabe a um crente regenerado? Será que o que vai sair dos meus lábios exalta o nome do Senhor? Será que o que vai sair dos meus lábios glorifica o nome do Senhor? Isso se chama prudência. Será que a atitude que eu terei com meu irmão glorifica e exalta o nome do Senhor? Eu preciso ser prudente. Você já reparou que tem vários homens, você já reparou que os homens em si não são prudentes? Eu mesmo tenho minhas falhas. Isso não é a digníssima ali para colocar um freio. Nós precisamos, homens, contar um segredo para vocês. Vocês precisam ouvir mais as mulheres de vocês. Vocês precisam andar lado a lado com a mulher de vocês. Você precisa entender que quando Deus separa 2 pessoas para andarem juntos, é porque um tem uma qualidade e o outro tem outra. E as duas se complementam. Aquilo que há de falta em mim, tem no outro. E aquilo que há no outro, talvez esteja faltando em mim. Mas é necessário que haja uma comunhão para que isso aconteça. Você se torna alguém prudente. Espera aí, vou compartilhar com alguém aqui, vou compartilhar, e você vai compartilhar com quem? Às vezes o marido, ele compartilha tudo o que acontece na vida dele, na casa dele, com os de fora, mas com a esposa ele não compartilha. E quer que Deus trabalhe no relacionamento. Quer que Deus tenha, paciência com a mulher que colocou do lado. Quer que Deus mude a mulher da noite para o dia.
Não vai acontecer, sabe por que não vai acontecer? Porque você está trocando as prioridades. Você está agindo com a ausência de prudência. Olha, e eu queria fazer uma diferença aqui. Prudência não quer dizer medo, tá? Ser prudente não é alguém medroso. Porque às vezes a gente costuma confundir as coisas. Às vezes a gente confunde, acha que o medo é a prudência. Não, vou deixar, isso aqui não vai fazer porque... Não. Mas você precisa aprender a separar as coisas. Você precisa entender que prudência é uma coisa, medo é outra. E a Bíblia diz também que Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito covarde. Você já pensou um homem covarde? Já pensou um homem covarde? Se você fosse uma mulher, você ia querer casar com um homem covarde? Você se acha corajoso? Quem se acha corajoso aqui? Meu Deus do céu. Misericórdia. Ao ponto. Você se acha corajoso, irmão? Mas eu vou te dizer que é necessário, tá? A tua esposa... eu estou falando de esposa, mas quem aqui é casado? Mas eu estou dizendo o seguinte, olha, a tua esposa... ela pelo menos ela espera estar do lado de um homem corajoso. Um homem em que quando a situação vier, ela pode contar. E para de estar colocando a culpa nela, tá? Ah, mas isso foi por sua culpa. Isso não foi. Talvez a prudência partiria de você para contaminar ela e as coisas fluírem na vida de vocês. Amém? Outro pilar muito importante que Deus falou muito forte em meu coração é o seguinte. Eu queria compartilhar com vocês, que está lá no livro de Provérbios. Provérbios 12, 27, que diz assim... Todos acharam? Diz assim, Provérbios 12, 27, diz assim, olha. O bem, diz assim, o bem, peraí, 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso de quem? Do homem é o quê? Ser diligente. Vamos ler de novo? O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Quando eu encontro uma palavra na Bíblia, e às vezes o Espírito fica falando muito forte comigo naquela palavra, uma palavra específica, e eu costumo ir para o dicionário. Porque isso, sabe, a nossa mente, a gente precisa entender que a nossa mente ela é humana, queridos. Por mais que a gente entenda, se falarmos aqui, olha, ser diligente, talvez todos aqui saberiam dizer o que era uma pessoa diligente. Mas quando a gente vai extrair mais a fundo, a gente entende o que Deus de fato quer falar conosco. E diz assim, olha, ser diligente diz assim, olha, aquele que é dedicado, trabalhoso, rápido, que trabalha com gosto. E o que o Espírito me chamou a atenção sobre ser diligente é de sermos diligentes mais para o Senhor. Nós precisamos trabalhar mais com amor para o Senhor.
Nós precisamos parar de ficar pensando e pensando o que vamos fazer e começar a agir. Nós precisamos deixar as coisas de lado que atrapalham e começar a ter o prazer de agir. Querer ser diligente para o Senhor. O Senhor espera de nós pessoas diligentes. Olha o que diz a palavra. O bem precioso do homem é ser diligente. E voltando para o relacionamento, porque eu sei que Deus quer falar alguma coisa com a gente aqui sobre o relacionamento. A tua esposa espera de você um homem diligente. A tua esposa espera de você um homem corajoso, um homem disposto a trabalhar, um homem... Quem mais pode me dizer? O que vocês acham? Amável. Ó, que maravilha. O que mais, gente? O que uma mulher espera? Olha, se vocês não sabem o que uma mulher espera de vocês, como vocês estão vivendo um relacionamento? Como vocês esperam agradar uma mulher se vocês não sabem o que uma mulher espera de vocês? O que uma mulher espera da gente? Fiel, compreensivo, atencioso, amoroso. Eles sabem. Estão com vergonha. Então precisamos, irmãos, sermos diligentes. Nós precisamos agir rápido. Nós precisamos, sabe, na falta. Somos nós, provedores, homens, que precisamos pensar como é que vai resolver a situação. Eu tenho um primo que vai casar agora sábado. E eu estou muito preocupado com o relacionamento dele. Estou muito preocupado. Tenho orado a Deus para que Deus abra a mente dele, o entendimento dele. Porque tudo ele chora. No casamento, o preparativo do casamento foi um chororô só. Tudo que estava para dar errado, ou que estava difícil de se resolver, ele sentava para chorar. Eu falei, meu Deus, como é que um cara desse vai enfrentar um relacionamento? Não vai. Ele vai sentar, vai chorar. Vai ser difícil. Deus espera mais de nós. Aquelas pessoas que estão do nosso lado esperam mais de nós. Espera que sejamos pessoas prontas a resolver os problemas, não trazer mais problemas. Precisamos ser pessoas dispostas a resolver os problemas. O que falta na casa do Senhor para resolver o problema? O que falta para resolver os problemas do meu relacionamento? É eu esperar que o outro entenda o que tem que ser feito, ou é eu que tenho que tomar a atitude de ir lá e resolver? Sou eu que tenho que resolver. Está dizendo a palavra, olha, o bem precioso do homem é ser diligente. O homem parado, travado, ele não vai se desenvolver em nenhuma das suas áreas da sua vida. Não vai. Precisa ser corajoso. E quando eu falei de corajoso, acho que ficaram com medo de, sabe, enfrentar ursos e leões, como foi Davi. Acho que, porque estávamos na palavra de Davi, ficaram com medo, né? É um homem banana. E é verdade. E é verdade. Deus, quando constituiu o homem e a mulher, Ele não esperava que o homem fosse sentar e chorar e a mulher resolvesse. Sabe o que aconteceu? Quando ele sentou, quando ele foi lá, se afastou, a mulher foi lá e comeu a maçã que não era para comer. A maçã não, o fruto, né? E aí? A falta de quê? Prudência. Nós precisamos ser diligentes com prudência. Não podemos, sabe, são duas coisas que têm que andar lado a lado. São duas coisas que têm que andar em paralelo. A prudência e o diligente. Prudência e diligente. E não deixar que o excesso nos derrube.
Porque a palavra de Deus também diz lá em Provérbios, que diz que os planos de alguém, se forem agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. E Ele diz também que a pressa excessiva leva o homem à ruína, à pobreza. E ser diligente não é ser apressado. Ser diligente não é sair ultrapassando as coisas. É você entender que tudo tem o seu motivo, tudo tem o seu propósito. Tudo tem que agir na hora certa. Precisamos estar dispostos a entender a palavra de Deus. Precisamos estar dispostos a entender aquilo que Deus quer falar conosco. Às vezes a gente fica falando, não, tomara que Deus fale comigo na igreja, tomara que Deus, às vezes Deus já falou com você há muito tempo, a Bíblia já está aberta e você não está entendendo. Porque te falta às vezes prudência, às vezes te falta diligência de você se debruçar mais sobre a palavra e meditar. Às vezes te falta diligência de você se ajoelhar, parar tudo e dizer, Senhor, eu não entendi, eu quero entender a partir de agora aquilo que é necessário. E Deus começar a falar contigo. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso, tão fiel, que sempre Ele está disposto a nos ouvir, olha. A Bíblia diz que Ele não rejeita as nossas orações. Então, se Ele não rejeita, se Ele ouve as nossas orações, o que nos falta então? O que nos falta? Hoje eu estava fazendo uma meditação sobre isso também, sobre como Deus é fiel conosco em nos ouvir. Olha que maravilha. Você terá certeza que Deus te ouve. Você terá certeza que Deus está ouvindo o teu clamor. Pode você não ter a resposta de forma imediata como você espera, mas você tem a certeza que Deus está te ouvindo. No meu trabalho, eu tenho uma luta diária. Hoje eu saí do escritório, fui para o fórum fazer um atendimento. Eu tinha um atendimento no escritório por videoconferência. Na semana passada eu estava no fórum, falei com uma juíza, expliquei a situação para ela, a situação de urgência. Ela me deu a convicção de que iria resolver o meu problema, queria analisar aquilo que eu estava falando. Uma semana depois eu estava falando com ela de novo, para lembrá-la que tinha que resolver o meu problema. Mas Jesus é diferente. Jesus, Ele já ouviu a tua oração há muito tempo. Só que é necessário crer. Olha, o fato de nós orarmos todos os dias por alguma coisa, não é porque Deus não ouviu a tua oração, ou porque Deus esqueceu da tua oração, não. É para Deus quer saber se você está sendo diligente com aquilo. Se aquilo realmente é algo que você de fato quer que seja feito. Ou se você está pronto para resolver aquilo, ou para receber aquilo em sua vida. E é tão ruim a gente falar algo com alguém, entregar algo de tanta importância a alguém, e aquela pessoa fazer um descaso enorme e não te ouvir. Só que o nosso Deus não é assim, queridos. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele já ouviu o teu clamor. Ele já ouviu a tua oração. Ele já está pronto para responder a tua oração. Talvez precise um pouco mais de tempo. Talvez precise um pouco mais de, adequar você para receber aquilo que você pediu. Precise aperfeiçoar mais a tua vida, o teu coração. Talvez você não esteja ainda regenerado de fato ainda para receber. Mas você vai receber. Eu creio nisso. Eu creio. Porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Os nossos, eles... se a gente fizer um plano de chegar até ali, se não for da permissão de Deus, eu não chego nem ali. Mas aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus planejou, tem que acontecer. Não somos nós que vamos frustrar os planos de Deus. Amém? Então que sejamos diligentes em nome de Jesus. Que sejamos prudentes. Estabeleça hoje esses 2 pilares na vida de vocês. A prudência e a diligência.
Sabe que um vai andar lado a lado um com o outro. Não é para abandonar um e deixar o outro, não. É para andar lado a lado. É para você estabelecer e anotar, chegar em casa, você anotar e dizer: isso aqui agora faz parte da minha vida. Prudência e diligente. Eu tenho um hábito eu tenho um caderno em casa que eu anotei, eu separei, eu fiz 10 princípios para mim. 10 princípios que eu preciso colocar em prática todos os dias. 10 princípios que eu preciso não me esquecer. Obviamente que eu não leio todos os dias, porque não dá. Mas volta e meia eu vou lá, paro tudo e leio. Eu não posso esquecer disso daqui. Isso daqui é fundamental na minha vida. Isso daqui não vai fazer com que eu me desvie para outros caminhos. Isso daqui vai fazer com que eu siga um caminho aceitável ao Senhor. Se você não sabe para onde você vai, se você não sabe o que de fato é necessário na sua vida, não vai chegar em lugar algum, queridos. É a verdade. Se não traçar hoje os teus planos de acordo com a vontade de Deus na tua vida, não espere que Deus te entregue nada, porque Ele não vai te entregar. É necessário que você queira, é necessário que você estabeleça, é necessário que você firme alguma coisa e peça, entregue a Deus, para que Deus possa realizar, e se estiver de acordo com os planos dEle, vai acontecer. É necessário. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que a partir de hoje teremos mais homens corajosos aqui. Amém? Eu acredito que teremos mais homens prudentes aqui em nome de Jesus. Ao estar assentado, é pra avisar, hein? No trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra. Ela só repete: seja a glória, seja o domínio, pelo século dos séculos. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Mais uma vez. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia
anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Glória a Deus. Ó, essa a gente não parou, mas eu vi muita gente de boca fechada, Eu quero ver agora. Jesus. Quero ver agora. Aleluia, glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Glória a Deus.
milagre em mim. Glória a Amém, Deus. glória a Deus.